O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série intitulada Sistema Prisional, o Labirinto da Punição, que é o título do livro que acaba de ser publicado pela editora Alameda, de São Paulo, que eu tive o prazer de organizar. Deixa eu acrescentar aqui a capa do livro, que pode ser adquirido por meio do link que aparece agora nesse programa de hoje, que está sendo gravado. Nós receberemos o sociólogo e professor da Universidade Federal Fluminense. Deixa eu convidá-lo a entrar nesse exato momento. Daniel Hirata. Daniel, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia mais uma vez. É um prazer sempre recebê-lo. Por favor, seja muito bem-vindo, Daniel. Olá, Marco. Prazer é todo meu estar aqui para conversar com você, com todos os nossos convidados aí, ainda mais a propósito do lançamento desse livro, que eu saúdo aí como um grande lançamento editorial desse ano. Daniel, que escreveu o texto da orelha do livro. Na sequência, chamo aqui para fazer parte, ele aí, Igor Mendes, escritor, professor, que escreveu o prefácio do livro. Igor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo. Obrigado, boa noite, Marco, Daniel. Uma alegria, né, estar em tão boa companhia, ainda que para debater uma tragédia, né? Então, saudar também o convite. O livro, para mim, foi uma enorme responsabilidade, assim, satisfação contribuir com esse trabalho. E para compor esse time, eu adiciono agora Antônio Júnior, assistente social formado pela Universidade Federal de Pernambuco, que escreveu um dos capítulos do livro intitulado O Lugar da Prisão no Capitalismo. Antônio de Albuquerque Gonçalves Júnior. Antônio, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Marco, de estar aqui participando, tentar trazer alguns elementos, né, desse texto e também contribuir aqui um pouquinho na conversa com os camaradas. Bom, eu começaria fazendo uma mesma pergunta ao Daniel e ao Igor, pedindo que cada um explorasse uma dimensão, né, dessa pergunta, que é a seguinte: como é que é possível pensar segurança pública, por favor, Daniel, e o sistema prisional, por favor, Igor, nos marcos do modo de produção capitalista na sua fase neoliberal? Por favor, Daniel, inicie os nossos trabalhos hoje. Boa noite, então, Marco. Eu sou o tipo de pesquisador que não consegue desvincular de maneira nenhuma, né, a reflexão sobre a área de segurança pública, sobre seus problemas, prisão, polícia, crime, etc., de suas relações com uma estrutura social, econômica e política, né, que a gente pode chamar de neoliberal, capitalista, etc. Enfim, eu acho que só no marco dessas relações é que é possível, né, a gente ter uma reflexão mais compreensiva dos fenômenos aí que a gente trabalha, né? Enfim, isso aí não é ideia minha, já vem de muito tempo, né? Ideia de sistemas punitivos, por exemplo, né? Urskish Maia, Michel Foucault, enfim, tem uma nobre linhagem aí de uma série de autores que sempre pensou essas coisas de uma maneira articulada. No momento atual que nós vivemos, eu acho que, olhando assim mais de perto os problemas que me interessam, né, enfim, e a questão da violência policial, dos grupos armados, enfim, são os temas que eu venho me dedicando nos últimos anos.
Me parece que há uma relação, né, entre um tipo de capitalismo de cunho extrativista, neocolonial, que é absolutamente inseparável, né, dos fenômenos que a gente observa aí, seja, por exemplo, né, das milícias, dos grupos armados em geral, a maneira como a brutalidade policial vem apoiando, né, enfim, a execução de todo tipo de negócios que funcionam nesse limiar entre legalidade e ilegalidade, né, enfim, os ilegalismos, né, enfim. E como é que isso mas eu acho que é igualmente importante pensar como é que isso se conecta com certas formações capitalistas que são bastante próprias nossas, né? Enfim, ou seja, de um país como o Brasil, um país colonial, né? Enfim, um país que tem uma história da escravatura, né? Enfim, e de suas enormes complexidades que vêm daí, ou seja, né? Enfim, das várias desigualdades sociais que estão inseridas no problema da violência. Né? Em um certo momento desse debate sobre a violência, achou-se, né, enfim, que essa área, né, enfim, era uma espécie de variável dependente das estruturas sociais, não é isso que eu estou dizendo, mas, por outro lado, também acho que não é possível separar essas duas coisas completamente, de modo que a publicação do livro, por exemplo, me parece que reforça, né, enfim, essa perspectiva analítica que é compartilhada por muita gente. Isso que, como eu disse no início, saúdo muito essa publicação que chega aí para todo mundo. Daniel, antes de passar a palavra ao Igor, deixa eu te fazer uma segunda pergunta. As reflexões sobre segurança pública, sobre políticas de segurança pública, por exemplo, no continente europeu, na Europa Ocidental, elas têm muitos, eu imagino que tenha muitos marcos diferenciadores em relação às reflexões, aos debates sobre políticas de segurança pública na América do Sul, né? Quais seriam esses elementos fundamentais? Eu sei que isso daria um outro debate, mas quais seriam os elementos principais de diferenciação entre os debates sobre política de segurança pública na América do Sul e no continente europeu? Olha, Marco, vou te responder contando uma história, na verdade. É o seguinte, um dia eu estava lendo a revista Piauí, tem eu me deparo com um artigo que é uma tradutora americana do Machado de Assis, e ela, então, começa a contar que numa passagem de uma obra do Machado aparece uma referência ao chamado calabouço. E ela nota nessa passagem que calabouço era escrito com letras maiúsculas e não minúsculas, ou seja, se referia a alguma coisa específica, igual favela, né? Quando, né, na grafia com letra maiúscula, era o Morro da Providência, né? Enfim. Então aí ela vai atrás de descobrir o que era o tal do calabouço. Enfim, no final das contas, né? Enfim, através de muita pesquisa, né? Enfim, essa tradutora descobre que o calabouço era um lugar que ficava ali próximo, mais ou menos, do aeroporto Santos Dumont, antigo Morro do Castelo, um lugar mantido pelo Estado brasileiro e que as pessoas levavam seus escravos para serem punidos ali. Por que eu estou contando essa história? Porque hoje a gente está falando de prisão, né? Enfim, e a genealogia das prisões em países coloniais, de passado escravocrata como o Brasil, ela é diferente daquela genealogia que se fez dos países europeus. Porque o que estava acontecendo aqui, e se formos pensar essa relação, né, entre estruturas produtivas e punição, por exemplo, né, enfim, a gente recupera os textos clássicos que organizaram essa forma de pensamento na Europa, eles vão pensar sempre a relação, né, enfim, entre industrialização, urbanização, Fordismo depois, e a punição, a prisão, o papel da prisão no mundo contemporâneo, no mundo moderno e tal. E aqui nós temos uma relação, né, enfim, da prisão com o sistema de plantation, né, enfim, com a escravatura, enfim, com as estruturas que nos eram próprias, e inclusive, né, enfim,
contemporâneas dessa história europeia, porque não dá para pensar, né, enfim, a industrialização europeia sem a escravatura aqui nas Américas. E essas relações, na verdade, elas não são assim só, do meu ponto de vista, disjuntivas. Ela tem uma articulação, ponto de vista, feito a partir da periferia do capitalismo, né, enfim, para recuperar a expressão do Robert Schwartz. Né, enfim, o que é esse capitalismo inteiro? Né, enfim, não outro capitalismo, é o capitalismo inteiro visto da periferia do capitalismo. Então, eu acho que a partir daí é que eu acho que começam as diferenças de perspectiva que os pesquisadores que nós temos aqui na América Latina, que são, inclusive, referências, né, enfim, para a discussão nessa área de violência no mundo inteiro, né, enfim, eles aportam para as pesquisas que foram feitas baseadas nas histórias dos países europeus. Então, eu acho que por aí dá para a gente ter um fio assim, de conversa que eu acho que é muito interessante, uma perspectiva de análise que é toda uma outra maneira de configurar essa discussão entre, né, enfim, os sistemas punitivos na periferia do capitalismo, os sistemas punitivos ali, né, enfim, nos países europeus e americanos, né, nos Estados Unidos. Deixa eu chamar o Igor agora. Igor, como é possível pensar o sistema prisional nos marcos do modo de produção capitalista na sua fase neoliberal? Eu penso, Marco, que ele o hiperencarceramento e essa estratégia de contenção, de emparedamento até dessa população excedente, não excedente no sentido econômico, ela é intrínseca a essa fase de profunda decomposição do capitalismo, ou seja, e decomposição não só econômica, mas de todos os laços imagináveis de solidariedade social no amplo sentido do termo. E eu creio que o professor Daniel traz uma reflexão muito importante, também no prefácio eu fui ao encontro dessa visão. Eu acho que, para pensar o sistema prisional brasileiro, e eu quero ressaltar que essa publicação que você organizou, o Labirinto da Punição, ela é extremamente relevante mesmo, porque ela faz uma rica conexão entre um amplo panorama histórico universal, mas a sua inserção concreta, material, inclusive com vasto trabalho de campo, com levantamento de dados, com estudos de caso muito ricos. Eu creio que isso nos permite pensar a articulação de duas questões. Uma tendência mundial de encarceramento, aquilo que o Vacan tem chamado do grande confinamento, ou seja, ele usa um esquema, como todo esquema, uma simplificação, mas um esquema, em linhas gerais, de fácil entendimento, e aí ele está falando Europa, Estados Unidos, Europa Central, Estados Unidos. Ele fala assim: a atrofia do Estado social corresponde à hipertrofia do Estado penal, o que, em geral, é correto. O problema é que, se você olha para a realidade brasileira, essa realidade colonial, escravista, que mantém um dos maiores índices de concentração fundiária do mundo, com todo o cortejo de iniquidades daí resultantes, inclusive o inchaço, o crescimento completamente desordenado, em todos os sentidos das grandes cidades, o quadro de devastação que isso nos apresenta, agora agravado, inclusive, pelas razões ambientais, há, ao lado dessa tendência, algo muito brasileiro. E a questão é, bom, nós podemos falar no Brasil de uma atrofia do Estado social, mas a questão é, quando houve esse estado de bem-estar social? Ou seja, você fala de um pós-guerra no Brasil com várias tentativas de golpe de Estado. Aliás, só o paradoxo brasileiro. O Brasil não é para amadores, né? Só no Brasil o governo Dutra, por exemplo, poderia ser considerado democrático. E aí depois essa precaríssima democracia, entre muitas aspas, ela é interrompida por um golpe militar. Então, que raio de estado de bem-estar social de pós-guerra foi esse, com
com AI-5, doicode, Operação Bandeirantes, tortura, impedimento do direito de greve. Realidade que, depois, vencido o infame regime militar, encontrou uma Constituição de 88 que já vem também no esteio, embora reservando algumas garantias, no caso dos direitos do povo, sempre não aplicadas, quando previstas não aplicadas, mas coincidiu a sua publicação já com o dito neoliberalismo e um período de desestatização, desarticulação, de modo que o esquema do Vacan, se a gente pensa assim, atrofia do estado de bem-estar e correspondendo à hipertrofia do estado penal, como no Brasil, de algum modo, assim, nunca houve esse tal estado de bem-estar social. Houve algumas garantias, arrancadas a muito custo, e, na verdade, a grosso modo, o aprofundamento de antigas e seculares mazelas. Se a gente pega o velho esquema, assim, a prisão como uma forma moderna de punição em lugar do suplício, mas, meu Deus do céu, quando é que o suplício saiu de cena num país como o nosso? Isso se estende para a realidade do terceiro mundo, de modo geral. O suplício nunca saiu de cena. Não, as sucessivas chacinas ostentadas em público, ou seja, você pode pegar o Tropa de Elite como um exemplo, toda a mediatização dessa situação, e eu noto que muitos pesquisadores estrangeiros têm dificuldade de entender isso, entender que no Brasil chacina dá e não tira voto. O próprio Zaffaroni, falando naquele livro clássico, Inimigo do Direito Penal, o grande jurista argentino, ele fala que os regimes militares aplicavam, né, um sistema penal paralelo, com prisões administrativas, estado de exceção, e também um sistema prisional clandestino, subterrâneo, ou seja, ilegal, as casas da morte. Ora, o Brasil redemocratizado seguiu tendo, por exemplo, o professor Daniel, de algum modo, estuda isso, pode falar melhor, um sistema punitivo clandestino nunca deixou de existir no Brasil. O que as milícias fazem, por exemplo, com desaparecimento forçado das pessoas, tortura, suplício, o próprio narcotráfico, e falsamente chamado, esse do varejo, falsamente chamado de crime organizado. Então, eu acho que realmente pensar a prisão é pensar essas duas variáveis muito ricas: o capitalismo contemporâneo e as mazelas estruturais do nosso país. Igor, você escreveu 2 livros, A Pequena Prisão, de 2017, e esta Indescritível Liberdade, de 2020. Inclusive, A Pequena Prisão está saindo uma 2ª edição, não é isso? Ou seja, e esses livros são fruto de uma experiência dentro do sistema prisional. Né? Eu queria que você, antes de passar a palavra para Antônio, você dissesse essa experiência de convivência com o suplício que nunca deixou de existir dentro do sistema prisional, nessa tua curta, mas profunda experiência dentro do sistema prisional brasileiro, por conta da tua participação nas manifestações de junho de 2013. Por favor, Igor. Bom, eu creio que assim, a minha experiência na prisão, que está realmente registrada nesse livro, né, Pequena Prisão, eu fico muito feliz porque, passado já 7 anos, ele ganha a 2ª edição, e eu sempre sou chamado, inclusive, né, agora, a debater com pessoas tão gabaritadas sobre esse tema. E a ideia do Pequena Prisão era exatamente mostrar o seguinte: há uma falsa ideia, né, do senso comum, de que, bom, a pessoa entra lá na prisão, se apertou uma descarga e ela desapareceu. Isso não só é falso, porque, enfim, as prisões, as pessoas saem, né, e saem
como eles dizem lá, cheios de ódio. E, claro, o que mais aquilo poderia suscitar. E também é falso porque a própria distinção entre preso e não preso, na sociedade atual, é cada vez mais cinzenta, né? Agora, essa coisa do reconhecimento facial, outro dia eu estava num ponto de ônibus, eu vi a polícia retirar um senhor naturalmente negro de dentro do ônibus e ficar com ele meia hora checando documentação. Ele perdeu o ônibus, deve ter perdido o trabalho, além do constrangimento, e no fim das contas era uma... devido a um homônimo, entende? Ele quase foi preso, porque havia um mandado de prisão para um homônimo dele. Então, quer dizer, é uma coisa estarrecedora, e a quantidade de pessoas cujos tentáculos do sistema prisional alcançam os familiares. Tem 1 milhão de pessoas presas quase em regime fechado, tem muitos, centenas de milhares de medidas cautelares, e por aí vai. Então, e aí tem um provérbio de prisão que fala o seguinte, os presos falavam isso lá, cadeia igual imã, atrai mais cadeia. E é absolutamente verdadeiro, né? Ou seja, então, o que eu posso dizer, e foi o esforço do Pequena Prisão, que, enfim, sabe aquele inferno que se pinta sobre a prisão? Pois a prisão é aquilo mesmo. Igor, quando do lançamento da segunda edição, a gente já tem um encontro marcado aqui no Trilhas da Democracia, mas deixa eu convidar agora Antônio, que, como eu disse, escreveu o capítulo O Lugar da Prisão no Capitalismo, e eu gostaria de perguntar a Antônio sobre um tema que você desenvolveu nesse capítulo, né? E que pode ser resumido ao seguinte: qual a importância de pensar a prisão como um fenômeno histórico, um processo histórico, né? Qual a importância de historicizar a prisão, o sistema punitivo, particularmente numa sociedade como a sociedade brasileira. Por favor, Antônio. Então, obrigado, Marcos, pelo convite, obrigado por poder participar dessa pesquisa, né? E aí, só localizando um pouquinho para as pessoas entenderem a história desse pequeno texto, né? A gente fez essa pesquisa aqui em Pernambuco sobre o patronato pernambucano. E o patronato ele é vinculado, né, a esse sistema de encarceramento, mas o pós-encarceramento. E aí, pensar o patronato é necessariamente pensar também essa vinculação com esse sistema prisional. E qual é esse sistema prisional? Qual é a historicidade desse sistema? Então, esse pequeno texto é fruto desse momento em que a gente está estudando qual é a realidade daqui de Pernambuco e qual é a vinculação do patronato com esse sistema carcerário, esse sistema prisional. E aí, durante esse processo de historicizar o sistema prisional, a gente debateu alguns textos e um deles estarão as prisões obsoletas, né? Que é uma pergunta, o título desse texto, que é da Angela Davis. E aí, na introdução, né, ela vai falar desse hiperrealismo do sistema prisional, no qual é mais fácil a gente pensar o fim da humanidade do que pensar o fim das prisões enquanto forma de regulação social. Então, traçar esse objeto de historicizar a prisão, historicizar o sistema prisional dentro desse sistema capitalista, traz um parâmetro para a gente poder pensar uma sociedade antipunitivista. E aí, pensar essa sociedade antipunitivista passa muito por pensar o regime de propriedade, né, que a gente vai ter nessa sociedade, a gente pensar as relações de trabalho, a gente pensar as relações de reprodução dessa vida social. E isso passa muito por refletir, e aí eu tentei, de forma humilde, tentar trazer isso nesse texto, de refletir as particularidades dessa forma prisão, nesse tipo de relação social que tem a propriedade privada como elemento central de coordenação da vida. Então, pensar a propriedade privada, pensar essa relação do cárcere com esses embates em torno da propriedade
é fundamental para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica que faz com que, como o Igor e o Daniel já trouxeram aqui, que com esse esgarçamento do tecido de proteção social, com esse esgarçamento das formas de trabalho, né, de reprodução da vida, a gente tem um número cada vez maior de pessoas em desemprego, em desalento, né, que é aquela pessoa que não está mais nem procurando emprego, e de um aumento da desigualdade. E aí eu gosto muito das falas de Igor e de Daniel também, de pensar essa particularidade latino-americana. A gente vai ter textos de autores que vão debater essa particularidade do porquê dessa distinção do capitalismo central, do capitalismo da periferia, do capitalismo independente, como Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, que vão trazer essas particularidades da questão racial, né, dentro desses países dependentes, seja no Brasil, seja nos países de África ou nos outros países aqui da América Latina, cada qual com a sua particularidade histórica, e pensar que essa força de trabalho sobrante para o capital, né, esses desempregados, em sua maioria negros e negras que convivem em favelas, em cortiços, vão procurar um outro meio de sobrevivência, e esses meios de sobrevivência nem sempre são esgarçados nesse tecido social legal que a gente regularizou, né, seja na vida do trabalho formal. Então, pensar essa historicidade é pensar nas formas de tentar combater esse tecido social que se transforma nesse imã, como o Igor falou, que atrai cada vez mais a juventude, os desempregados, para essas formas ilegais de sobrevivência, esse mercado informal da sobrevivência. E aí, isso também não é naturalizar, né, como algumas pessoas podem achar, que é naturalizar o crime ou naturalizar as formas de contravenção, mas é pensar uma forma que a gente possa superar esse processo histórico, que tal qual a gente criou esse sistema de punição, de superlotamento de cadeias, de um vigiar e punir constante, né, como vai ser o livro do Foucault, a gente pensar de forma histórica como transformar essa realidade de quase 800 mil presos, né, os números atuais, e que a gente tem os processos de recrudescimento desses fatores que vão levar a um encarceramento em massa, né? E aí, muito dialogando aqui com os meninos que já trouxeram alguns aspectos, a gente tem esse aumento de uma desigualdade a partir dos anos 90 no Brasil, né, mas sobretudo nos anos 2000, com a nova lei de drogas, e isso vai impulsionar todo um regime, não só no Brasil, né, mas que já vem dos anos 90 dos Estados Unidos, da União Europeia, na China, na Rússia, de um processo de elevação desse número de pessoas presas e encarceradas, como também uma forma de controle dessa mão de obra sobrante, né? De fazer esse controle entre salário, entre essa regulação por meio do nível de uma população sobrante. Então, isso vai ser muito interessante para poder refletir o papel da atualidade dessa instituição, né, que tem a sua universalidade, como Igor e Daniel já citaram, a gente vai ter essa universalidade nessa forma burguesa da existência, mas também as particularidades das nossas configurações históricas e sociais. Então, é muito importante tentar trazer esses elementos, traçar essas determinações da disputa da luta de classes no Brasil, mas também de uma maneira universal, pensando essa trajetória histórica da prisão enquanto elemento que vai surgir como forma de regulação dessa nascente força de trabalho no século XVIII, século XIX, mas que também vai perpassar todas as transformações da formação do capitalismo, seja no centro, seja nas suas formações dependentes. Então, historicizar é um elemento muito importante para a gente desnaturalizar esse processo de encarceramento em massa e de violência constante, seja estatal ou paraestatal. Antônio, eles vão se sentir elogiados, você usou esse termo. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta aos meninos, né? Agora, ao Igor e ao Daniel, por favor. Então, já trazendo um pouco, né, que eu já levantei aqui dessa pauta da política de drogas,
uma pergunta para vocês seria: qual a perspectiva que vocês se enxergam, né, nesse futuro próximo que se mostra com esse recrudescimento da luta das drogas? A gente tem visto as votações no Congresso Nacional sobre a posse e o porte de drogas, também esse debate do Supremo Tribunal Federal que está sendo levado a cabo. Então, qual a perspectiva com esse recrudescimento da nova política de drogas, ou dessa reformulação da nova política de drogas, que leva tanto a juventude negra para as prisões aqui no Brasil? Então, passo a palavra para vocês. Daniel, por favor. Olha, Antônio, não dá para a gente falar de uma perspectiva que seja muito otimista, né? Na verdade, enfim, a gente está, eu acho que, num momento muito ruim, e eu diria assim que é um momento ruim não só do Brasil, mas da América Latina e talvez até do planeta, né? Quer dizer, porque há uma mobilização, né? Desses símbolos do sofrimento, do ódio, enfim, direcionado a essas políticas de enfrentamento às drogas, ao crime, etc., né? Enfim, que vem avançando cada vez mais, né? Enfim, a gente tem esse modelo Bukele agora, salvadorenho, né? Como uma espécie de farol de toda essa movimentação da extrema-direita internacional em relação a isso, que é uma versão extremada, né, do encarceramento, dos tribunais de exceção, né, enfim, do desrespeito aos direitos humanos, do devido processo legal. São formas autoritárias, cada vez mais autoritárias, né, de atuação nessa área. E isso tem encontrado respaldo, né, enfim, de parte importante da população que não consegue enxergar muitas alternativas, porque do ponto de vista do que seria uma ala mais progressista, de esquerda, etc., a gente fica muito preso, né, enfim, a um conjunto de receitas que me parece que estão muito envelhecidas nesse momento, né? Enfim, e que não conseguem encontrar apelo social, de maneira que elas aparecem para as pessoas como uma espécie de uma hipocrisia, né? Então, quer dizer, eu gostaria aqui de lembrar, mais uma vez, né, como a gente está falando de prisões, né? Uma das passagens que eu mais gosto do Vigiar e Punir, quando Foucault ele diz assim, bom, ele está escrevendo em 75, né, o Vigiar e Punir, e aí recuperando um pouco os embates e os debates, né, do reformismo, porque o objeto desse livro é o reformismo liberal, né, enfim. Ele vai dizer, veja, nós já temos há 200 anos o mesmo diagnóstico sobre as prisões. Não ressocializa, não reintegra, é um lugar de formação de grupos criminais, pune as famílias junto com os prisioneiros, etc, 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 etc. Ele chama de uma crítica monótona às prisões, né? E ele diz, a cada momento em que se reiteram essas críticas, a resposta que se tem é um mais prisão e não menos prisão. É como se você tivesse, na verdade, dentro, ele diz, é do nascimento das prisões que vem a reflexão da sua própria reforma. De modo que a prisão, ele vai dizer, é uma espécie de fracasso penal e sucesso institucional. A crítica da prisão, ela vem acompanhada de um receituário reformista que advoga pela sua expansão. E isso ele está escrevendo em 75, ou seja, já faz bastante tempo, né? Enfim. E me parece que a gente ainda continua preso nesse tipo de labirinto, para usar o título do livro, né? Enfim. A gente fica ainda preso nesse negócio. Então, enfim, para conseguir sair disso,
aí ainda acompanhando, né, a argumentação do Foucault, ele vai dizer, nós temos que conseguir estabelecer uma espécie de uma contracrítica, ou seja, reposicionar, né, enfim, todo esse dispositivo que inclui, né, a resposta reformista às prisões, né, dentro de um campo de poder, dentro de um campo político, dentro de um campo de forças, né, enfim. Porque, veja, é na mesma medida em que cresce, né, enfim, esse movimento autoritário de extrema-direita, que cresce também uma figuração que coloca de um lado o Estado, do outro lado o crime organizado, como duas coisas que correm em paralelo, não se encontram. Ou seja, é uma incapacidade de perceber, né, enfim, todas as relações legais e ilegais que entramam um campo de poder que permite que essa coisa toda funcione de maneira articulada e que permaneça e que se expanda. Então, assim, só no momento que a gente conseguir realmente enxergar as coisas de uma outra maneira, e essa oposição entre Estado e crime organizado já faz 40 anos na América Latina que funciona dessa maneira e serve aos seus propósitos, né? Enfim, ou seja, de corrosão democrática das frágeis democracias latino-americanas, de expansão de um campo punitivo, né? Enfim, isso aí fica meio girando no vazio, porque, como eu estou dizendo, a esquerda não consegue pensar alternativas. Então, assim, em resumo, a minha perspectiva não é boa, Antônio, porque eu acho que a gente tem que conseguir formular as questões de uma outra maneira, todas elas relativas à questão do controle democrático da atividade policial, do desencarceramento, do enfrentamento das organizações criminais e dos grupos armados, e etc. Tudo isso são temas que ou a gente começa a reposicioná-los de uma outra forma, pensar alternativas a isso, ou então a gente está condenado, né, enfim, a ver cada vez mais avançar esses enunciados de lei e ordem que a gente sabe que são não só ineficazes, como também parte da lógica perversa, né, de expansão da criminalidade para dentro do Estado, inclusive. Antes de passar a palavra a Igor, no programa anterior, no Trilhas da Democracia anterior, a gente recebeu aqui duas autoras também de capítulos do livro, Glauciane Fabiola, e a deputada estadual do PSOL, Dani Portela, e um dos assuntos debatidos foi exatamente a solução encontrada pela governadora do estado de Pernambuco, do PSDB, Raquel Lira, que reconhece que Pernambuco tem o pior sistema penitenciário do Brasil, né? E a solução encontrada por ela é a abertura de mais vagas. Eu acho que isso vai na direção daquilo que Daniel acabou de dizer, recuperando Foucault do Vigiar e Punir. Dito isso, ato contínuo, por favor, Igor, responda, por gentileza, a pergunta feita pelo Antônio sobre quais as perspectivas que se mostram para o futuro próximo com o recrudescimento da política de guerra às drogas no Brasil. Por favor, Igor. Eu também vejo como nós gostamos, né? Todos, acho, Marco, o Gramsci, o otimismo da vontade e pessimismo da inteligência. Se a gente entende que as prisões são estruturais no capitalismo, não há como reverter isso mantendo intactas estruturas da qual desenvolvem-se essas consequências. Enfim, as prisões são derivadas, elas não são causais, entende? Você precisa explicar a prisão pela sociedade que constrói a prisão. Então, por exemplo, a atual votação do Supremo Tribunal Federal, e aí o Congresso piora isso, né? Porque o remédio, até o remédio é inaceitável. Mas mesmo a votação no Supremo específica sobre o porte de maconha, que flexibiliza certos aspectos da infame lei de drogas no país, responsável por a população brasileira dobrou em 10 anos. Não vou falar mais nada sobre o impacto da lei de drogas, que começou a vigorar em 2006.
Mas o fato é, o Supremo, embora flexibilize certos aspectos dessa lei, até onde eu vi, mantém o seguinte: no fim das contas, a autoridade policial dirá se aquela situação instalada configurava-se como tráfico ou uso próprio. Ora, amigo, enquanto se mantiver na mão, né, esse poder de interpretação subjetivo na mão da autoridade policial, dizer se é tráfico ou uso próprio, nós não vamos dar um passo. Não vamos dar um passo. Porque você vê o seguinte, não é o código que conta, o que conta é o sujeito. Aí os dogmáticos do direito vão ficar chocados, mas é verdade. Isso é mais antigo do que andar para frente, como se diz, né? A professora Vera Malaguti, querida professora Vera Malaguti, grande, uma das grandes cabeças desse país, esteve aqui várias vezes, ela tem um trabalho dos anos 90, escrito assim, difíceis ganhos fáceis, ela vai mostrar lá, ou seja, os menores de idade, em medida, quando moram na zona sul do Rio, o padrão médico, o cara vai para a clínica se tratar. Se o cara é da favela, se o jovem, nesse caso, é da favela, ele é internado para cumprir medida socioeducativa, ou seja, o que conta é o sujeito. Você vê que algumas tentativas de reformar, flexibilizar aspectos legais, fundamentalmente fracassaram. Você vê, as audiências de custódia, por exemplo, embora há um passo à frente aí, porque a situação anterior, as pessoas ficarem 90 dias sem nem ver um juiz, evidentemente que isso é a barbárie completa e instalada. Agora, a audiência de custódia não reverteu a tendência de aumento da população prisional. Porque é o seguinte, com qual ideologia os juízes julgam? Você flexibilizou até certo ponto a legislação, instituiu ali instrumentos mais administrativos do que qualquer outra coisa, mas com qual ideologia o juiz avalia aquele preso que vem diante dele? Um dado, isso está no livro, é um dado estarrecedor, quer dizer, em 2021 caíram no país as ocorrências policiais, mas aumentou o encarceramento. Ou seja, cai o universo, assim, a base se restringiu, o número de ocorrências policiais, mas aumenta o encarceramento. Porque o que se julga de fato não é o código que conta, o que conta é o sujeito, amigo. Né? O sujeito julgado é o que conta. E aí existe uma construção, e aqui nós estamos falando de cultura mesmo, de ideologia, de cultura. Ou seja, eu me lembro do Nelson Werneck Sodré, tem um livro antigo, já está fora de circulação, chamado A Ideologia do Colonialismo. Ele vai mostrar como que em diversos autores brasileiros aparece essa ideologia, uma ideologia colonial. Até Euclides da Cunha, nos Sertões, ele mostra passagens e tal. Isso é um debate conhecido sobre os sertões, a visão, né, da população não branca pelo Euclides da Cunha, apesar da honestidade dele, assim, e até ingenuidade, mas o Nelson Werneck Sodré vai contar isso. Então, isso é um problema de ideologia. De modo que, sem fazer um debate ideológico político, enfrentando na veia o problema, ou seja, de que no Brasil, no fim das contas, a doutrina de segurança nacional, construída pela Escola Superior de Guerra nos anos 40, lá no Dutra, e depois reforçada pelos militares, que tem como centro o inimigo interno, ela está vivíssima no Brasil. Ou seja, há a construção de quem é o inimigo interno. E quem que é o inimigo interno? Hoje, jovem, negro, morador de periferia. Esse é o inimigo interno. O padrão usado contra ele é o emparedamento. Como mudar isso? Vou terminar com esse programa se construindo uma outra hegemonia. E aí não é só um enfrentamento ideológico político, é esse discurso de lei e ordem, que inclusive chocou o ovo da serpente. Ou seja, você pensa na extrema-direita, você não tem como discutir a emergência dessa extrema-direita sem discutir o discurso de lei e ordem, por exemplo, criado por uma direita perfumada, elitista, que se considera muito liberal, como o próprio Grupo Globo. Quem mora aqui no Rio sabe, é só chegar o verão, como que é tratado o cara da favela que vai para a praia, é a invasão dos bárbaros. Mas esses são os liberais, né?
Só que, bom, no Brasil, os liberais conviveram com escravos, né? Esse é um liberalismo, o nosso liberalismo. Então, se enfrentar esse debate, se enterrar a ideologia do inimigo interno, medidas cosméticas, e eu louvo que uma pessoa que a gente resgatar do calabouço, para usar a expressão já usada aqui, vale esforço. Eu reconheço. Enxugar gelo é importante, sob certa medida, sim. Se você soltar um cara lá de dentro, isso vale esforço. Agora, medidas administrativas que apenas enxuguem gelo, sem fazer esse debate ideológico, político, não podem reverter a tendência geral de barbarização dessas populações marginalizadas. A gente está entrando na reta final do programa e eu gostaria de fazer uma última pergunta a vocês três. Já se passaram 16 meses, né, do governo Lula 3. Havia certas expectativas em relação à tomada de um conjunto de medidas que seguissem a diretriz da valorização, da revalorização dos direitos humanos. Não é? Mas, passados os 16 meses, né, do início do governo Lula 3, qual é a avaliação que vocês têm sobre as possibilidades políticas para o enfrentamento dos problemas que incidem sobre segurança pública e sobre o sistema prisional na atualidade brasileira, no respeito, né, à democracia e aos direitos humanos, principalmente da população jovem, negra, pobre, que habita as nossas periferias? Começo com Daniel, depois Igor, e para finalizar os trabalhos, Antônio. Por favor, Daniel. Pois é. Bom, essa é uma questão complicada, né? Enfim, mereceria um programa inteiro só para debater isso, né? Mas, enfim, que as condições elas são absolutamente desfavoráveis, né? Enfim, temos um Congresso que atua de forma muito mais forte do que nos primeiros governos do PT, ou seja, o governo é um governo basicamente emparedado pelo Congresso, né? Isso dificulta bastante as ações. Ainda assim, acho que em alguma medida, né, enfim, é importante destacar, por exemplo, que o controle de armas e munições, né, foi, em boa medida, recuperado, né, enfim, que a gente teve aí 4 anos de desmontagem do Estatuto do Desarmamento, e eu acho que isso talvez tenha sido a grande medida, né, enfim, nessa área de segurança pública, a mais positiva, mas ainda tem muita coisa que tem que ser feita, né, enfim, sobretudo do ponto de vista da efetiva implementação do SUSP, né, Sistema Único de Segurança Pública, ainda não saiu do papel, e aí isso envolve um grau de complexidade enorme, é verdade, mas eu acho que está caminhando de forma muito lenta, né? Enfim, nós não tivemos, né, enfim, uma atuação mais consistente nessa direção, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, que a gente viu foram mais atitudes reativas em relação às conjunturas que se apresentaram ano passado no governo, né? Enfim, e as soluções que vieram, eu considero que não foram tão condizentes, né? Enfim, um governo progressista, né? Ou seja, estabelecer uma GLO em portos e aeroportos, né? A atuação da Força Nacional aqui, eu acho que essas são erros recorrentes, na verdade, que voltam a acontecer nesse momento. Então, assim, talvez, né, enfim, se o governo conseguir, de alguma maneira, né, abrir um espaço
nesse emparedamento com relação ao Congresso Nacional e sair, né, dessa lógica de apagar o incêndio. O último incêndio foi aquela fuga, né, do presídio de segurança máxima de Mossoró, né, enfim. Eu lembro que naquele momento, falo assim, alguém me perguntou: nós estamos vivendo uma crise do sistema penitenciário brasileiro? Eu falei: veja, o sistema federal não é exatamente representativo do sistema penitenciário brasileiro, né? E o sistema federal nunca tinha tido uma fuga, agora teve duas, então teve duas pessoas que fugiram. A crise, na verdade, está nos sistemas estaduais, né? Enfim, que é onde se concentra o grosso da massa da população aprisionada e onde as condições são muito piores, na verdade. Enfim, é sobre isso que deveria... essa crise ela nunca deixou de existir desde que ela começou, né? Enfim. Então, eu acho que são essas medidas estruturais, né? Enfim, pensando os problemas de forma mais substantiva que deveriam ser encarados, né? Enfim, e não, né, ficar só respondendo reativamente a uma agenda pautada pelas urgências do momento, né? Enfim, o governo vai ter condições de fazer isso, eu não sei, né? Enfim, a gente sabe que tem disputas, né? Enfim, então é um balanço difícil de fazer, viu, Marco? Eu acho que enfim, a situação, para falar de uma maneira mais clara, né? Enfim, a situação não é fácil, mas eu acho que a gente poderia ter avançado um pouquinho mais em algumas direções aí importantes, estruturais, né? Enfim, estou destacando aqui, por exemplo, né? Enfim, essa questão do SUSP, que eu acho que é uma agenda importante aí para ser consolidada nos próximos anos. Igor? Eu acho que é uma excelente questão, Marco. E pegando carona no que o professor disse, o Daniel, realmente pensar um diagnóstico geral do país, eu acho o seguinte: o pacto selado em 88, ele ruiu. Ou seja, você tem uma o topo da pirâmide, capital financeiro, etc., avançando sobre os poucos direitos sociais, não em abstrato, concretamente assegurados na Constituição, reforma trabalhista, o direito de greve, até o direito de greve flexibilizado, etc. E é uma tragédia social de proporções bíblicas anunciadas, né? Porque nós vamos ter... Eu fico imaginando essas pessoas que estão fazendo entrega em aplicativo hoje, essas pessoas daqui a 20 anos, cara, não terão proteção social alguma. Então, assim, de cima, esse pacto é questionado, e de baixo, ou seja, numa perspectiva popular, as pessoas tão pouco se sentem representadas por esse pacto, porque isso explica que essa extrema-direita tenha angariado uma base popular. As garantias ali inscritas, de fato, não foram as promessas e garantias ali inscritas não foram entregues, o que se expressa, inclusive, no encarceramento, direito a uma vida digna, emprego, e essas pessoas desempregadas, desesperadas, elas, de um lado, isso vai alimentar as fileiras da economia marginal, mas isso também vai alimentar de uma parte dessa mesma população um discurso de tem que ter uma ordem mais dura para acabar com a bagunça, porque eu não quero que meu filho vire traficante. Então, as pessoas vão por aí também. Ou seja, esse pacto ruiu. Ele começa a dar água rapidamente em 2013, e em 2018 ele é absolutamente implodido, né, com Bolsonaro, essa coisa toda. Eu vejo que, da parte do atual governo, há uma tentativa de refazer esse pacto. Só que é uma tentativa inócua, porque, assim, de algum modo, esse pacto, tal como existe, ele já não satisfaz a mais ninguém. Então, o que é necessário fazer é muita mobilização popular e embate ideológico político com forte mobilização. Eu vejo o caminho contrário, ou seja,
num momento histórico em que você tem uma extrema-direita muito forte no país, isso tem tudo a ver com prisão, porque ela se cria nesse caldo de cultura do discurso da lei e da ordem, alimentado, inclusive, por uma direita dita perfumada e liberal. Basta ter uma correria no calçadão da orla que o liberal ele se revela um filisteu, né? Se revela um escravocrata. Bom, nesse período, nesse momento, nós tivemos 60 anos do golpe militar e você não tem como entender o tema segurança pública sem entender o golpe, ou seja, e o auto de resistência se mantém na nossa legislação, a polícia militar se mantém na nossa legislação, subordinada ao Exército pela Inspetoria Geral das PMs, a construção do inimigo interno se preserva, ela está intacta, ou seja, não tem como enfrentar nem esse debate localizado, nem um debate mais abrangente, sem atravessar esse tema. O que o governo fez, por intervenção do Lula, suspendeu, entende? Os eventos oficiais relacionados ao tema. O que houve foi mobilização de intelectuais, de movimento popular, inclusive do seu canal, e eu saúdo você por isso, Marco, de falar desse tema, mas oficialmente não se tratou desse tema. Então, sabe, eu vejo assim, de apaziguamento em apaziguamento, a gente está recuando para o precipício. Né? E eu acho que a gente está muito próximo de não ter mais para onde recuar. E aí, quando isso acontecer, bom, aí, amigo, aí, como fala, aí, né, à noite todos os gatos são pardos, aí os extremos vão acabar, se impondo. Então, eu vejo com muita de um lado, preocupação, porque é um cenário dramático para o nosso povo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que desses grandes dilemas, e o Brasil vive um sério dilema histórico, social, tem a ver com a própria situação mundial, não dá para pensar isso desvinculado da política interna dos Estados Unidos e por aí vai, quiçá esse dilema seja também oportunidade, não de refazer um pacto que, na verdade, nunca foi benéfico para os trabalhadores, mas de dar, sabe, um passo atrás, que isso vire passos à frente. Quiçá, trabalhemos por isso, né? Antônio, para encerrar, o Trilha da Democracia desse Dia das Mães, por favor. Então, a pergunta, e eu vou focar um pouquinho nessa parte dos direitos humanos, eu vejo com bastante preocupação essa atualidade desse tema de segurança pública, do respeito à democracia, e aí concordo com o Daniel e com o Igor quando a gente fala essa dificuldade da gente ter um Congresso tão reacionário, mas ao mesmo tempo é preocupante o rebaixamento histórico das lutas da centro-esquerda ou da esquerda no modo geral no Brasil. E aí eu me remeto muito àquela fala de Mano Brown no discurso das eleições de 2018 no palco com Haddad. A gente viu aquele momento histórico, foi um momento reflexivo, todo mundo falando é preciso voltar às bases, só que aí passados quase 6 anos, pouco de movimento de base é feito, então a gente tem um rebaixamento ideológico muito voltado para a questão de corte de gastos, de ficar ajoelhado para um sistema financeiro que é cada vez mais voraz. E a gente pode ver, por exemplo, o orçamento do Ministério dos Direitos Humanos, que tem sido cada vez menor, né, desde 2016. E aí, qual é a perspectiva que isso passa para olhar para um horizonte de disputa por um novo pacto de segurança pública? E aí, pensando também um pouquinho aqui sobre Pernambuco, a gente teve o Pacto pela Vida, que está agora misturado com Todos pela Segurança, no qual o veio do braço repressivo é cada vez mais forte e há um abandono sistemático do discurso de braço preventivo, né? Seja pela via da assistência, seja pela via da política de educação pública, né? De reforma urbana. A gente tem um abandono cada vez mais sistemático e a gente também tem um horizonte de exaltação de figuras como Tarcísio de Freitas na segurança pública, que faz o que faz no Porto de Santos, que faz o que faz, né, ali em São Paulo. E dá para aliar esse movimento de uma exaltação a uma figura como Tarcísio, que é um
bolsonarista moderado, com essa nova situação dessa composição da lei de drogas, né, do porte. O que é que a gente pode pensar de um horizonte depois disso aprovado com uma Cracolândia, Davi, né? Uma Cracolândia entre aspas aqui. Qual vai ser a situação daquelas pessoas que estão ali naquele ambiente, né? Qualquer dose, qualquer porte de qualquer coisa, então a polícia pode chegar ali destruindo tudo, prendendo todo mundo, que vai estar com base legal, com materialidade constitucional. Então é muito preocupante esse movimento e é importante que a gente discuta, tem espaços como esse daqui do Trilhas da Democracia, e também que a gente recupere o sentido de disputa da base social, né? Como o Igor falou, a direita tem cada vez mais mostrado sua força, mesmo que a gente fique nessa pormenorização de que flopou, que não sei o quê, mas é importante também a esquerda disputar os espaços de hegemonia. E aí recupero a fala de Igor. Porque se a gente deixar tudo como está, pensando só numa prática institucional e de disputa dentro de um horizonte de neoliberalismo rebaixado, a gente vai acabar entregando o futuro para a extrema-direita. Isso é muito preocupante, então é necessário disputar esse espaço dos direitos humanos e da política de segurança pública. Muito bem, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Daniel. Muito obrigado, Daniel. A participação do Igor. Muito obrigado, Igor. A participação do Antônio, que, como eu disse, escreveu o capítulo do livro que trata exatamente do lugar da prisão no capitalismo. Ele está mostrando agora a capa do livro. Eu vou retirá-los daqui a fim de mostrar a capa do livro e o link por meio do qual a nossa audiência poderá adquiri-lo. Então, eis a capa do livro, eis o link por meio do qual ele pode ser adquirido. Na próxima semana, o Trilhas da Democracia continua no terceiro e último programa dessa série, recebendo a advogada do Gajop, pesquisadora, Maria Clara Dávila, e duas outras autoras de capítulos do livro, Priscila Andrade e Amanda Claudino. O Trilhas da Democracia fica por aqui e entra a vinheta de encerramento. Até a próxima semana.